Fala galera, sou o Beto Nitrini, estamos aqui para o nosso finalzinho de episódio, nosso recovery aqui, nosso descanso, aqueles 5 minutos de trote, 200 solto, aquele girinho para acabar o treino. E vamos conversar hoje aqui com o meu parceiro de pedal lá em Orlando. Sempre que eu tô por ali, a gente dá um girinho por ali, eu, ele e o Brunner. O Brunner já me colocou numas roubadas para nadar na água fria lá também, mas é sempre legal. E aí tô com o André Gracindo aqui hoje, que é o diretor técnico do Ironman Brasil 70.3 do Rio de Janeiro, que vai acontecer no dia 9 de julho. E a gente vai bater um papo aqui sobre as alterações do percurso dessa prova que promete ser, assim, olha, vou dizer assim, se não for a mais bonita do mundo, vai ser uma das mais bonitas com certeza. Eu já tive experiência, eu fiz todos os percursos do 70.3 do Rio, fiz o primeiro que a gente subia no pedal, subia na corrida, depois fiz o segundo que a gente já não subia na corrida e agora vou fazer o terceiro também no dia 9. Então, André, queria agradecer a sua presença aqui e passa a conversar um pouquinho com você sobre essas mudanças, o que vai ter, o que a gente pode esperar do 70.3 do Rio de Janeiro aí. Obrigado pela presença. Ô Betão, cara, obrigado demais, maior prazer, né, falar com você, estar com você. Você que é uma grande referência aí do triatlon nacional. Nem Eu tanto, nem tá? sabia que você tinha feito todas as provas do Rio, então você conhece o histórico inteiro. O primeiro ano foi 2015, né? 2015. Foi um grande desafio. A gente fez uma prova que, para quem fez, foi marcante, porque a corrida subia a prainha e tal. É, E aí é. depois, logisticamente, a gente foi alterando, vai tentando melhorar. Né? E o primeiro que eu tenho que te dizer, assim, eu sou o responsável técnico, diretor-geral da prova local, né? Trabalhando com todo o time da Unlimited, né? Que tem um pessoal muito fera, né? Que faz a gestão de todas as provas do Ironman. Então, basicamente, eu já executava, né, o triatlo no Rio de Janeiro, já tinha uma prova que teve uma proporção muito boa aqui, chamada Rio Triathlon e tal, e isso afinou uh, a possibilidade da gente trazer Ironman para o Rio. E desde então, né, acredito que num esforço coletivo a gente tem ido super bem, né? A gente tem um bom nível de avaliação mundial em relação às outras provas, a gente sempre fica bem qualificado, e isso é motivo de muito orgulho, muito prazer e uma responsabilidade Ah, cada enorme, vez né? maior, né? A gente sabendo a complexidade que é executar numa cidade grande, né? Diretamente Aham. uma Eu prova sei. dessa. E, aliás, quero te agradecer o Galvão também, né, meu? Ontem a gente conversou com ele aí também para é, autorizar aqui esse nosso papo aqui. Pô, um abraço pro Galvão. O Big Boss deu É. o apoio, deu o aval, E, né? aliás, E aliás, tem um permitiu monte a de gente. gente. Às vezes, eu critico algumas posturas do Ironman, às vezes eu recebo as coisas. Pô, mas você fala mal do Ironman, mas faz as provas do Galvão, que não sei o que. Eu falo, não falo mal do Ironman. Eu sou contra algumas das posturas. Mas as provas do Galvão, eu nunca tive uma vírgula para falar. O Galvão, ele sempre, até já conversamos já, ele faz. Ele é vítima, ele é prisioneiro da qualidade das provas que ele fez. Mas, André, vamos lá. Exatamente, a nossa expectativa é A alta, gente, né? E exatamente, vale ressaltar que o Galvão e o time da Unlimited estão há mais de 20 há mais de anos 20 anos, na exatamente. franquia Ironman. Então, eu acho que não vou, para não falar besteira, mas eu vou botar no condicional, mas eu acredito que é o mais antigo, Isso que eu acho que ele ou um é dos assim. mais antigos de todo o circuito É, mundial, porque foi ininterrupto nesse tempo todo e essa qualidade não pode ser à não toa. pode. É Mas isso vamos aí. lá, vamos ao que Vamos lá. interessa, Cara, né? nós Que esse vamos. trotezinho leve tá ficando Tá longo, ficando né? longo. Vamos lá. Como é que vai, o que a gente pode, como é que vai ser a logística da prova? Então, a gente vai lá, a largada vai ser em Copacabana, Betão, natação. tudo que a gente pensou e tem trabalhado, na verdade, isso começou desde da prova do ano passado, Aham. né? A gente conseguiu executar muito bem e tal, e teve um approach bom da prefeitura, e aproveitando isso, a gente falou, olha, a gente pode mudar de patamar, enfim, começou a estudar, então já tem bastante trabalho empenhado nisso, então toda a prova, ela é pensada numa experiência do atleta da melhor possível dentro do cenário apresentado, tá? Então a gente saiu da zona oeste do Rio, onde a gente foi muito feliz e tem memórias maravilhosas, mas a Uhum. prova já estava no limite
da onde ela poderia chegar em relação à quantidade de atletas e operacionalidade e o impacto na população, né, Uhum. não participante da prova. E aí a nossa decisão foi levar a prova para a Zona Sul, né, do Rio de Janeiro, que é uma área bem nobre, famosa, muito conhecida mundialmente. E o grande diferencial foi a gente colocar e ter o aval, e aí o Galvão foi peça fundamental com seu arrojo e coragem, né? A gente aumentou muito a complexidade operacional, logística e financeira da prova, né? Porque a gente passou a precisar de duas transições para Uhum. poder nadar em Copacabana. Você que conhece, né, sabe a diferença. Sim. A gente até já falou de outras provas que já aconteceram no aterro e Uhum. funcionam bem, só que a qualidade da água não é tão boa. E a gente viu esse compromisso de, apesar de tudo, falar: não, a gente precisa nadar em Copacabana. Para nadar em Copacabana, a gente não pode voltar para Copacabana. Então, resumindo, a gente tem duas transições que são próximas, Uhum. né? Eu já fiz algumas provas excelentes, tenho boas memórias de duas transições quando é bem feito, mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Então a prova está num nível de estrutura incrível, porque você tem a base abrigada em Copacabana e depois todo o desenrolar da prova na Marina da Glória, Tá. né, no aterro do Flamengo. A Então, gente nada em Copacabana, né? Faz a T1 ali em Copacabana, pega a bike, vai sentido Marina da Glória. O percurso é praticamente plano de ciclismo, né? Pelo que eu tava dando uma olhada ali. o que eu vou ressaltar aí, Beto, até para os Aham. atletas, e aí Uhum. você como um participante ter na cabeça, né, o pessoal deve chiar um pouquinho, Uhum. mas é por um ótimo motivo. A transição é dentro do forte de Copacabana. Tá. Uhum. Então vai ter um pouquinho de escada, nada muito absurdo, e vai ter uma descidinha empurrando a bike com paralelepípedo. Com isso, todas as bikes estão numa área abrigada, Uhum. segura, não vão ficar expostas na rua e as imagens vão ser simplesmente estonteantes ali Sim. da área ali do forte Aham. abrigado, tá? Então nadou em Copacabana Pega a num, bike no senti num forte. sentido vai sair no sentido Leme, Uhum. fazer um retorno e voltar ao forte. Muito importante na natação são os pontos de referência. Você tem na primeira perna todos os prédios de Copacabana como referência para Uhum. se orientar. Depois um pequeno U-turn, né? E você volta em direção ao forte com todo o forte te orientando e para quem respira bilateral, né, conseguindo ver os prédios também. Então é uma natação bem abrigada com bastante referência, tá? E Tá. você sai Legal. pertinho do forte e vai fazer a transição. Beleza, aí saímos da natação, faz a transição, vamos sentido, tem a descidinha ali que você falou, paralelepípedo, aí pegamos o sentido Leme até Marina da Glória, o percurso é plano, né? Ciclismo é quase todo É, plano, não tem e nada de aí subida você, ali, né? você tem um percurso que tem tudo para ser incrível Uhum, para o ciclismo, aonde vai permitir estar na posição aero praticamente 100% do percurso. 100%. É. Então os bike fitters vão gostar aí da Aham, diferença de é. quem tiver bem encaixado na bike. E apesar dele ser plano, ele não é tão monótono, porque ele vai entrar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pedalar, o pessoal do Rio tem feito bastante, Uhum, no túnel Marcelo Alencar, que é a área nova que foi feita para a Olimpíada e tal. tá. Então tem subida, tá? Só que Uhum, são subidas de gradiente baixo, uhum, aonde tem que tomar muito cuidado, como toda descida, né? sim, Obviamente, né? A gente sempre bate nessa tecla, por mais que a gente tenha atenção à segurança, sempre vale a pena ressaltar que segurança em primeiro lugar. Então, você vai ter uma descida convidativa que dá sim. para fazer no clipe, né, operacionalmente falando, só que devido à alta velocidade pode trepidar a bike. E isso o Uhum. atleta, né, tem que Tem que ter gerenciar. um. E vai Ah, ter essa legal, subida gradual bom também, que eu saber. acredito que a grande maioria das pessoas consegue subir no clipe também, né, na Tá. posição aérea. Mas como são muitas voltas ali, muitas Uhum, idas e uhum. voltas,
vão ter várias dessas subidas Quantas no voltas vão percurso. ser? São, são duas São voltas, só duas que voltas, cada né? volta tem quatro retas. Ah, perfeito. Então, Tá. na verdade, você vai fazer 8 retas, com asfalto perfeito, Uhum, muito bem uhum. sinalizado, largo, tá? Tá, Então, legal. você saiu de Copacabana, não volta mais a Copacabana, tudo acontece na Marina. A Beleza. primeira parte da prova, que é da T1 até a extremidade, lá depois do túnel Marcelo Alencar, Uhum. são, se eu não me engano, são 15 ou 16 quilômetros. Eu preciso, tá até no guia do Tá. atleta, Ah, fácil para sim. todo mundo. Mas você tem um estirão sem nenhuma curva, nenhum cruzamento, nada. Você tem 15 quilômetros para botar o seu organismo em ordem, se situar o que está acontecendo ali, só numa reta, direto, Perfeito. Uhum. ininterrupta. Então, para você buscar o que nós, atletas de endurance, mais gostamos, que é o steady state, né? Você Aham, conseguir aham. achar o teu equilíbrio ali de pace, de nutrição, hidratação. E aí depois volta até o início da praia de Botafogo, 4 vezes, porque são Uhum. retas, Sim. né? No sentido de ida e volta, mas largas, bem sinalizadas, E aí vamos para a muito bem. corrida. É, Aí a e aí transição fazemos a transição no outro lugar, na Marina da Glória, e aí 3 voltas de corrida. exatamente, tradicional 3 voltas de corrida. Tem uma passarelazinha no início da corrida que vai ser bastante interessante, vai mudar Uhum. para de pista do aterro por causa da logística do Sim. ciclismo e tal, Aham. mas foi uma solução bem interessante. Para os que já fizeram prova esse ano, já estão sabendo disso, mas vale ressaltar, né? Hoje em dia a difusão, ou seja, o retorno das voltas, é diferente do lugar que coloca a pulseira na corrida a pé, Uhum. Uhum. né? Então você vai para a sua chegada com 3 pulseiras, não 3%. mais com duas. Tá. Você já vai pegar abrindo a sua volta a primeira pulseira, completando a segunda volta a segunda pulseira e abrindo a terceira para ir para a chegada a sua pulseira, tá? Beleza. Então são 3 pulseiras para ir para a chegada. Isso aí é importante porque é relativamente longe, Uhum. como Uhum. é em Floripa, né? Quem faz o Iron Full Sim. já está mais habituado com isso. O lugar que você retorna é diferente do lugar que você vai para a Tá, é chegada. Tem verdade. uma Aham. distânciazinha, tá? Tá Não, bem perfeito. similar com isso. Não, perfeito. Temperatura aí no Rio de Janeiro, essa época do ano, como a gente estava falando até um pouquinho antes, né, de começar. Aqui em São Paulo também está assim, mas no Rio é um pouco mais quente, né? Aqui hoje estava 13 graus de manhã, deve chegar nos 25 na hora do almoço. No Rio de É, Janeiro deve estar como é que tá a temperatura? eu acredito que vai estar similar a isso, né? A gente está Uhum. avançando no mês de julho, é um pouquinho mais frio. A Aham. parte boa é que normalmente venta um pouco menos, Sim. né? Uhum. É, talvez um pouquinho de frio no início do ciclismo, natação nem tanto, todo mundo praticamente com roupa de borracha, Sim. né? É. Acredito que quase a totalidade, Você sabe que mas no triatleta início nada. dos. Triatleta só se deixar nadar de pé de pato e palmar, a gente nada também, né? Roupa de borracha não é Opa! por causa. Ninguém usa roupa de Opa! borracha por causa do frio, né? A gente usa porque não sabe nadar, né? Me Não identifico é? É por aí, bastante com pô. isso aí. Eu me identifico bastante eu pessoalmente também, e para o lado de segurança também, aí Sim, falando com a sim. direção de prova, para nós tudo que for segurança é melhor e a roupa A ajuda roupa muito nesse ajuda. quesito segurança. Então, talvez no iniciozinho do ciclismo, ainda molhado e tal, muito Uhum, uhum. cedo, né? Largada em torno de 6h30 Seis e e meia. tal, o sol muito baixo, mas em compensação, depois que esquentar no Depois ciclismo, que vai. acredito, depois Ah, dessa só uma coisa que eu esqueci de perguntar. A largada primeira é volta. em Rolling Starts, né? É o Rolling tradicional que já Starts. tem sido Tá. feito, né, por baias de Uhum. pace, Beleza. organizado, no padrão Unlimited, né? Eu não posso Legal. nem É é, isso aí. contrariar isso, que já é um padrão nacional e funciona extremamente bem, né? Melhora também a questão da segurança. Tá, Beleza. então, a minha expectativa, Beto, se tiver como tá, é um clima excelente, Uhum. imagens maravilhosas e talvez ali, quando está o início do ciclismo, um pouquinho de frio, porque você está vindo da água, está É. molhado e tal, aquele que é relativamente normal também para o triatleta, né? Sim. E uma temperatura mais amena
na corrida, não chegando ali perto dos 20 alto ou 30 graus, que é comum no Rio de No Janeiro. Rio. Então, a nossa expectativa é de tempos excelentes, né, para quem vai encarar a prova, né, com esse disclaimerzinho que o ciclismo é planão, mas ele vai ter Tem a subidinha várias ainda. subidas do túnel, tá? Não, legal. Que você vai entrar muito embalado, Uhum. né? E pode perder um pouquinho a mão da intensidade de continuar O subindo bom é embalado. Enfim, aí cada fazer, coach faz seu papel, fazer a primeira explica. volta com cautela, né, para entender, né? É, Aí depois você se situa. exatamente, mas vai propiciar realmente uma performance Boa. e uma estrutura incrível, né, para todo mundo fazer a sua melhor performance. Essa é a nossa expectativa. Está tudo extremamente bem encaminhado. A gente já está no trabalho de pré-produção, no detalhe, indo, Beleza. revendo, fazendo todo o nosso dever de casa e tudo vai fluir da melhor maneira possível, não Não, tenho tenho dúvida. certeza. Ó, deixa eu só fazer uma outra orientação aqui pra gente. A gente vai colocar esse papo nosso aqui antes da prova, obviamente, e ele não substitui a leitura do guia do atleta, né? Para você entender onde são os retornos, onde é o percurso, como é que vai funcionar a transição 1, check-in da bike, check-out das bikes. Então, tudo isso aí vai estar bem explicadinho lá. Tem que ler. Por mais que você já tenha 200 anos de prova, cara, lê o guia, entende, porque sempre vai aparecer alguma duvidazinha. Então, isso não substitui assistir o YouTube lá com a palestra, né? Tem que assistir o Big Tem que Boss. Se não assistir, assistir o Big Boss, vai dar é problema, isso hein? aí, para Eu entender, para acho, não. eu acho que é Porque bom. é o que a gente está falando aqui, é uma prova que tem tudo para você fazer o melhor tempo que você puder. Então, pô, evite erros, né? Para evitar um erro num retorno, uma saída errada. Então, já fica por dentro de tudo, que aí você pode fazer uma boa prova, que eu tenho certeza que a prova do Rio nunca decepciona. Então, vai ser uma prova sensacional e eu vou estar lá. E a gente, quem puder, a gente se encontra por lá. Eu vou estar lá, vou bater um papo com o Gracindo lá também, dar um abraço no Galvão lá também. E vamos curtir essa prova de novo, que é sempre sensacional. Cara, André, queria se você tiver mais alguma palavra, alguma coisinha que você queira falar, para a gente já ir para encerrar aqui. Te agradecer a presença aí, você abriu esse espacinho para a gente poder bater esse papo rápido aqui, elucidar essas dúvidas aí para todo mundo. Betão, prazer enorme, né? A gente conta com a presença de todo mundo. Esse seu recado importante, estudar a prova, se preparar, mentalizar. E a gente está lá direto, desde de quarta-feira em montagem, mas enfim, desde quinta-feira você tem o serviço de atendimento ao atleta, pode tirar todas as suas dúvidas, não deixe para a última hora, né? Essa prova é novidade para todas as pessoas que estão envolvidas. Então a gente está trabalhando muito duro, né, para entregar a melhor prova possível. E como você muito bem falou, para o atleta, ninguém pode dizer que já conhece essa prova. É, Então, quanto mais estudar previamente esses detalhes, a gente sabe que alguns detalhes fazem diferença, como você falou, o horário do check-in na T1, que horas que eu largo, quais são as ondas, como é o retorno da corrida, as pulseiras, todos esses detalhes, quanto mais a gente puder trabalhar previamente, melhor para cada um fazer a sua melhor prova e a gente vai estar sempre apoiando, né, a melhor performance de cada um, com o maior prazer e vibrando sempre com a possibilidade de estar trabalhando junto com o que a gente ama. beleza. Bom, galera, é isso aí. Agradeço aí a atenção de todo mundo. Acho que vai ser uma prova sensacional e a gente se encontra lá no Rio e nos próximos episódios aqui, beleza? Valeu!